O Brasil Justiça desta semana vai falar do projeto da reforma do Código de Processo Civil, a independência da magistratura e a segurança dos magistrados. Os nossos entrevistados são o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lineu Peinado, que está na carreira da magistratura há 31 anos, e o diretor adjunto de Assuntos Legislativos da MB, Marcos Onodera, juiz, há 9 anos. Doutor Lineu e doutor Marcos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Prazer é nosso, Renata. Nós que agradecemos o convite e cumprimos o nosso dever de informar e de dar transparência aos trabalhos da associação que representa todos os magistrados brasileiros. Eu faço minhas as palavras do Dr. Lineu, agradeço a oportunidade, inclusive de esclarecer aí alguns pontos importantes do novo projeto. Doutor Lineu, o senhor é o presidente da Comissão de Análise do Projeto do Novo Código de Processo Civil da MB. Qual é a linha de atuação adotada? Nós, na verdade, sucedemos a comissão pré-existente, nomeada pelo presidente Mozart, e dividimos os trabalhos dessa comissão em duas grandes vertentes. Eu e o Onodera cuidamos da parte institucional, só da matéria que interessava aos juízes. Coisa de prazo, afastamento, punição, isso foi com o nosso cargo. Os conselheiros Milton Nobre, o desembargador Kazuo Watanabe, o Marcato, o professor Marcato, o doutor Bacelar e eu sempre esqueci. O ministro Benetti. O ministro Benetti, ele fez uma consultoria especial. Ele cuidou de toda a parte de ação monitória junto com o Marcato e isso foi uma grande vitória nossa, está muito bem feito esse ponto. Doutor Marcos, o senhor como secretário-geral da Comissão da MB, da reforma do novo Código de Processo Civil, como é que foi feito esse trabalho com os magistrados? Olha, nós procuramos, mais do que falar, procuramos ouvir as necessidades, os anseios e as sugestões que os colegas do Brasil inteiro tiveram a oferecer. E eles muito acrescentaram. Nós procuramos ir a muitos estados, não pudemos atender a todos os estados, infelizmente, mas todos que nos convidaram, nós fomos até lá, ouvimos os anseios dos magistrados e, de fato, o que acontece é que o Brasil é um país de dimensões continentais, Renata. Então, há realidades muito distintas, quer dizer, enquanto em São Paulo se vive em uma determinada realidade, não se vive na mesma realidade, por exemplo, no interior de um estado do norte ou de um estado do nordeste, muitas vezes. E para que isso seja traduzido em miúdos na vida do cidadão, como é que isso vai influir no projeto do Código de Processo? Vai influir, por exemplo, como o réu vai ser citado, ou como a parte vai ser intimada, porque ele precisa criar, o Código de Processo ele precisa criar uma série de mecanismos que atenda tanto a uma realidade como São Paulo, tanto uma realidade como o interior de um estado do norte, que uma colega lá no Salatô, que você leva 3 dias no lombo de um burro para citar uma pessoa, né? Hoje, não estou falando de 50 anos atrás, estou falando de hoje, né? Ou então muitas vezes você intima a pessoa por rádio, né? Ou pega barco e o Brasil é um país de dimensões tão grandes, tão continentais, que você tem essas realidades totalmente díspares. E o Código de Processo Civil ele precisa abranger e precisa criar mecanismos que sejam eficazes tanto para uma realidade que se vive aqui, por exemplo, São Paulo, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, o Minas Gerais, como uma realidade do norte do Amapá, né? que são estados que todos têm a sua importância e todos precisam ser bem atendidos. Então nós procuramos desenvolver esse trabalho. Infelizmente não pudemos atender todos os estados, embora essa fosse a nossa vontade, mas procuramos sempre ouvir os magistrados e muitos deles deram muitas sugestões valiosas, aí, contribuições importantes. Doutor Lineu, o que a MB fez pela reforma do Código de Processo Civil nos últimos 2 anos? Olha, às vezes eu trabalhei insano, porque
como eu disse, toda a parte teórica ficou a cargo dos nossos professores, então o nosso trabalho foi muito facilitado. Nós fomos ouvir os colegas, e cada estado tem a sua realidade, mas o código tem que ser um só. E então nós tivemos que discutir e brigar por coisas, por exemplo, prazo para o juiz sentenciar. Temos que mostrar para os formuladores do código, para os legisladores, que esse prazo não poderia ser menor que o prazo que tem o advogado para recorrer da sentença. Tivemos uma luta intensa, porque havia um dispositivo de um revanchismo sem sentido, em que se podia afastar o juiz da função jurisdicional por atraso em proferir sentença. Então nós tivemos que explicar que só isto ocorre, esse afastamento deve ocorrer quando o atraso é injustificado. Nenhum juiz gosta de atrasar. O juiz gosta de ter o serviço em dia. Então, esse e muitos outros pontos foram muito difíceis, mas nós contamos, a bem da verdade, que isso fique público. Contamos com o auxílio dos deputados Fábio Tradi, do deputado Miro Teixeira, do deputado Arnaldo Faria de Sá e muitos outros parlamentares, em especial 2, que eu faço menção à parte. O deputado Sérgio Barrados Carneiro, que era o relator originário, que muito nos ouviu, sempre nos recebeu, e o deputado Paulo Teixeira, ambos do PT, e que nos receberam, nos ouviram, acataram nossas decisões e nossas solicitações, principalmente, né, na parte em que nós entendemos que havia uma perseguição ao magistrado. Doutor Marcos, qual é a fase atual do projeto? Então, o projeto, ele começou no Senado e foi para a Câmara dos Deputados. O local aqui, como o Dr. Lineu menciona, contou com muitos aperfeiçoamentos, houve bastante discussão, então vários pontos foram revisados, em acréscimo ao bom trabalho, que se diga também, da casa inicial, que foi do Senado, mas toda obra humana não existe perfeição. Perfeição é sempre o ideal a ser buscado. Então, a Câmara dos Deputados teve esse trabalho excelente, excepcional, de busca de aperfeiçoamento. Então, muitos pontos foram aperfeiçoados. A ação monitória é um deles, o tratamento de demandas de relação de massa é outro ponto, de modo que esse projeto foi bastante debatido na comissão especial, na Câmara dos Deputados, e foi encaminhado para a plenária, né? Após essa votação, essa discussão no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto retorna à casa inicial, que é o Senado, e posteriormente a tendência é que ele seja promulgado, né? Ok. Doutor Lineu, quais são as perspectivas e como o senhor avalia o novo CPC? Em grande parte foi uma vitória, o código foi modernizado, não é uma perfeição, não é possível que se tenha uma lei perfeita, isso é uma quimera, mas é um código bom, vai propiciar algumas melhorias. Na verdade, nós temos algum receio que ele já nasça velho, porque o processo eletrônico ou o processo digital, como queiram, ele vem sendo implantado. Isso vai alterar muitas das coisas que existem, muitos dos dispositivos do código, especialmente no que diz respeito à intimação, citação, atos praticados de ofício pelo juiz, intimação de advogado que vai ser feito pelo sistema. Então, nós não sabemos ainda mensurar. Por outro lado, o código, como ele estava anteriormente, ele vinha sofrendo muitas reformas fatiadas e ele acabou ficando um pouco desfigurado, essa é a verdade. Perdeu a unidade que o professor Buzaide tinha dado ao código, as reformas que foram sendo feitas devagar estavam mantendo a unidade, mas ela não foi possível ser mantida em razão da própria evolução da ciência do direito e do passar dos anos. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lineu Peinado, vai falar da independência da magistratura. Não sai daí, a gente volta rapidinho.
Estão abertas a segunda etapa das inscrições do 4º curso de pós-graduação em Direito do Consumidor, realizado pela Escola Paulista da Magistratura. A capacitação vai acontecer 18 de fevereiro de 2014 até outubro de 2015, na sede da EPM. Serão oferecidas 100 vagas para magistrados, promotores de justiça, procuradores, defensores públicos, advogados e bacharéis em direito, com exceção dos funcionários do tribunal. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de janeiro no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o projeto da reforma do Código de Processo Civil. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lineu Peinado, vai falar da independência da magistratura. Doutor Lineu, em que consiste a independência da magistratura? A independência da magistratura é a única forma que a única esperança que o cidadão tem de receber justiça. Um magistrado que deve favores, um magistrado que depende de alguém, ele não tem a tranquilidade, a segurança e a imparcialidade necessária para julgar nenhuma demanda. Por que é importante que o juiz seja independente? Porque o juiz não pode ter amarras, ele tem que julgar de acordo com a Constituição da República, de acordo com a Constituição do Estado, de acordo com as leis vigentes. O juiz não pode ser ideológico, o juiz não pode ser proativo, ele pode ser criativo, mas não proativo. Um juiz que é independente, ele não tem medo de condenar aquele que o povo aplaude, porque ele tem independência. Eu não posso julgar de acordo com a vontade da mídia. Todas essas críticas que fizeram afetam diretamente a independência do magistrado. Veja você, enquanto um ministro no Supremo Tribunal Federal condenava um réu, o outro ministro o absolvia. E ambos foram criticados, uns porque eram amigos, porque condenaram, outros porque queriam absolver. Mas aí é que reside a independência do magistrado. Cada um examina o processo e aquilo que lhe é posto para julgar. O juiz não é Deus, ele não sabe tudo, ele só julga o que está no processo. As pessoas não entendem assim, é difícil explicar para as pessoas. O juiz, ele não viu o acidente, ele perguntou para testemunha o que aconteceu. Ele pode ver um filme, ele pode ver isso, e aí começam a entrar aquelas coisas que todo mundo critica, principalmente pessoas leigas, gostam de criticar, porque a crítica é fácil. Mas nenhum deles sabe o que é o trabalho de julgar. Porque julgar não basta só dizer é culpado, é inocente. É preciso pesar as circunstâncias. O exemplo tradicional, você condenaria uma pessoa que matou outra porque ele jogou um balde de água que você carregava ao chão? Você condenaria, Renato? Não é um crime hediondo? Mas esse fato ocorreu pela terceira vez, quando o sujeito levava água para o filho dele, recém-nascido, e o outro dizia, ou você me paga um pedágio, ou você não vai levar água para o seu filho. E jogou 3 baldes de água no chão, na terceira ele pegou e empurrou, o sujeito caiu e morreu. E agora, você manda ele para a cadeia? Esse é o trabalho do juiz. Como é que a gente quer que um juiz seja justo se eu não deixo ele ser independente? Esse aqui eu não posso condenar porque é apadrinhado de fulano. Esse aqui eu tenho que condenar porque ele é inimigo do Beltrano. Isso não é justiça. As pessoas que pretendem eliminar a independência do juiz, é como a fábula do sapo e do escorpião. O escorpião queria atravessar o rio e subiu nas costas do sapo. No meio do rio ele picou o sapo e só falou, agora nós dois vamos morrer. Né? Você conhece a história? O escorpião falou, bom, é da minha genética, da minha essência. Não, né? Porque quem quer tirar a independência do juiz não está bem intencionado. Esse homem está causando um prejuízo, um dano à nação brasileira. Não é o Estado, é a nação, é o povo do Brasil. Ah, mas tem juiz que é corrupto. Tem motorista que é corrupto, tem político que é corrupto, tem promotor que é corrupto, tem corrupto que é corrupto.
Agora, eu não posso pegar um e generalizar para servir de exemplo para todos. Isso não é possível fazer. É necessário que haja punição, sem dúvida nenhuma. Existe um fenômeno interessante, eu consultei alguns colegas e todos concordaram comigo. Os nossos vizinhos, se algum juiz estiver assistindo, pode fazer o teste. Os nossos vizinhos, eles costumam dizer o seguinte: esse é o meu vizinho, ele é juiz ou ele é juiz, é o único que trabalha, porque eu vejo ele trabalhar, viu? Esse trabalha. E falam com certeza. Todos nós trabalhamos sábado, domingo, feriado. O que pouca gente sabe é que quando eu pego um processo para ler, aquilo fica na minha cabeça. Eu fico remoendo aquilo. Quantas e quantas vezes eu não separei processo para julgar, casos mais intrincados, mais complicados, e eu fiquei pensando naquilo 2, 3 dias, aquilo vem na cabeça, mas se eu fizer isso não pode? Peraí, eu vou pesquisar. Não, e se tiver isso? Peraí, acho que o Supremo julgou alguma coisa parecida. Aquilo não sai. Lógico, deve ter algum juiz por aí que não faz nada. Mas para isso existem os meios corretivos. Nós exigimos do juiz, primeiro, um preparo, um concurso público, transparente, aberto. Nós temos 3 anos de estágio agora, antes do juiz ser vitaliciado. Ele é fiscalizado nos 3 anos, ele tem que frequentar a escola. Os advogados fiscalizam esse juiz, o Ministério Público fiscaliza o juiz. O juiz não é um ente acima das pessoas, nós somos mais do que fiscalizados. E como é o papel do Conselho Nacional de Justiça para que ocorra essa independência? O Conselho Nacional de Justiça, e aqui eu falo em nome pessoal, no meu modo de ver pessoal, foi fruto de um equívoco. Conselho Nacional de Justiça só faz sentido se aquele que ocupa o cargo de juiz é nomeado pelo detentor do poder. Então ele precisa de um órgão que o fiscalize e a quem ele preste contas. No caso do Brasil, em que o juiz é concursado, que o juiz é fiscalizado, em que ele pode receber, ele pode os advogados podem se queixar dele, o Ministério Público pode se queixar dele, qualquer do povo pode se queixar dele, não havia necessidade do Conselho Nacional de Justiça para esse fim disciplinar. Havia necessidade de um Conselho Nacional de Justiça? Sim, havia. Como o quê? Como forma de orientar, estabelecer padrões mínimos de existência para o país. Eu não canso de dizer, a justiça do Rio Grande do Sul é diferente da justiça de Santa Catarina, porque o gaúcho não é catarinense. O baiano não é cearense. O pernambucano não é amazonense, nem maranhense. Cada um é a sua região. A justiça não é igual em todos os lugares do Brasil. A lei, mas a interpretação, a aplicação é diferente. O CNJ, o maior trabalho dele é estabelecer parâmetros, estabelecer modelos, estabelecer determinados limites. Por exemplo, produtividade. Qual é a produtividade mínima deste Estado e deste setor da justiça? Olha, nós fizemos um estudo, então o mínimo é esse. Quer dizer, quem fizer menos que o mínimo, nós temos que saber o que está acontecendo lá. Né? O juiz é ser humano, o juiz fica doente. Né? Alguns casam, têm filhos. Eu brinco com isso sempre, porque nós não somos a parte da sociedade, nós estamos dentro da sociedade. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lineu Peinado, vai falar da segurança dos magistrados. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza aqui no Distrito Federal é algo maravilhoso. Nós temos uma estrutura boa, um tribunal excelente, que tem um bom aparato de juízes e desembargadores, mas é uma carreira realmente complicada, que exige dedicação e bastante trabalho. A primeira etapa das inscrições do 2º curso de pós-graduação em Direito Civil estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2014. São 150 vagas disponíveis para funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e bacharéis em Direito. O curso, promovido pela Escola Paulista da Magistratura, será realizado de 13 de março de 2014 até 30 de junho de 2015,
na sede da EPM. Inscrições no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos do projeto da reforma do Código de Processo Civil e da independência da magistratura. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lineu Peinado, vai falar da segurança da magistratura. Doutor Lineu, atualmente há um grande número de magistrados sob risco, quase 400 segundo a AMB. Isso é uma ameaça à segurança do Estado Democrático de Direito? É e não é. É na medida em que o sujeito se julga com força suficiente para ameaçar o juiz. Ele acha que ele pode ameaçar o juiz e com isso ele afronta o Estado e as instituições do Estado. O Poder Judiciário é poder, não é instituição, que me desculpem alguns colegas aí. Mas ele está desafiando o poder do Estado, ele está desafiando o próprio Estado. Não é? Agora, isto em si, como ele é um malfeitor, um sujeito que não cumpre a lei, é natural que ele o faça, ele pode ameaçar. Só se torna uma ameaça ao Estado Democrático de Direito quando não há a descoberta do criminoso e a punição pelo crime cometido de ameaça, que é um crime muito grave. E o que mais se vê hoje, o nosso levantamento na MB, é de 400 juízes ameaçados de forma grave, em que há a possibilidade que a ameaça se concretize. Porque juízes ameaçados no Brasil deve ter em torno de uns 10 mil. Basta um juiz qualquer julgar contra o desejo de algum poderoso do local e ele vai ouvir. Uma juíza no interior de São Paulo julgou uma ação que contrariou o desejo do senhor prefeito e o sujeito então mandou, isso foi provado, que os comparsas dele, porque eles já não eram mais seguidores, eram comparsas, soltassem fogos na casa da juíza todo dia às 11 da noite. Mesmo com o carro policial na porta. Então o tribunal precisou tomar uma ação enérgica, não é? Fechamos a rua e tomamos uma posição muito forte, porque aquilo era um verdadeiro descalabro. A juíza não julgou contra o prefeito. Ela julgou uma ação em que, naquele caso, a prefeitura não tinha razão. Em outros ela tinha, naquele não tinha. E se ele não está satisfeito, ele tem um recurso. Pode recorrer. Hoje em dia, quem assiste o programa sabe que tem recurso para tudo. Não é? Então não tem mais razão nenhuma para dizer, o juiz julgou contra, eu vou mandar matar esse juiz. Não faz sentido. E isso é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Porque a partir daí eu também posso extrapolar e dizer, não gostei da lei, vou mandar matar os deputados. Não gostei de não sei o quê, vou mandar matar os... Não é assim que se vive em sociedade. Maioria, minoria, o que quer que seja, nós temos que ter um parâmetro de convivência. Hoje no Brasil, a pretexto de se proteger minoria, nós estamos esquecendo da maioria. A maioria está sendo desprotegida. E os juízes também. Eu acho interessante que todos os que querem fiscalização de juiz e falam da magistratura e reclamam e são irônicos e pedem, nessa hora em que a juíza no Rio de Janeiro é morta porque estava julgando um caso de milícia, na hora em que o primeiro comando da capital mandou matar um juiz da execução penal em São Paulo, nosso querido amigo, o Turuco. Nessa hora, onde estão as pessoas que reclamam contra a magistratura, esses marajás e outros nomes que dizem? Nessa hora não apareceu ninguém. Ninguém. Fala mais um pouco, por que a segurança dos magistrados é necessária? Porque isso está ligado. A segurança, na verdade, eu costumo dividir em 3. Você precisa ter segurança econômica, segurança psicológica e segurança física. O que chama mais atenção agora é a segurança física, que é essa questão do juiz ser ameaçado por ato jurisdicional.
O juiz, assim como o advogado não pode ser criminalizado porque ele falou alguma coisa no processo, respeitado o âmbito do processo. Isso é preciso deixar muito claro. O advogado não tem licença para xingar ninguém no processo. Ele pode se exaltar que ele está na função dele, mas não xingar e extrapolar do âmbito do processo para xingar juiz, para xingar a parte. Ele é advogado, ele não é a parte. O eminente advogado Dr. Raimundo Pascoal Barbosa dava esse exemplo, dizia assim: nunca se deve advogar em causa própria, porque você terá um tolo como cliente e um bobo como advogado. Então o advogado tem o limite dele. Dentro desse limite ele não pode ser incriminado, porque senão eu não tenho como ter justiça no país. A advocacia é parte integrante da justiça, assim como o Ministério Público. Agora, o juiz não pode ser ameaçado por nada do que ele faz no processo. E algumas vezes o que se vê é exatamente o juiz sendo coartado na sua jurisdição porque algum poderoso não gostou de um despacho dele. Então, essa segurança física, que é não ter a segurança própria, não ser morto, porque está julgando um bandido que se julga mais poderoso que o Estado, essa todo mundo conhece. Agora, segurança econômica e segurança psicológica ficaram num segundo plano. Que significa o quê? Que o juiz fica desprotegido, por exemplo, segurança econômica. Ninguém parou para pensar que o juiz é um ser humano que ele vai casar, vai ter filhos, ele vai querer comprar uma casa para morar. É o desejo de todo mundo. Ele não está fazendo nada errado. Aí ele vai pedir empréstimo no banco. O mesmo banco contra o qual ele vai julgar a ação. Ué, se ele julga a favor do banco, o que vão dizer? Ah, tá vendo? Ele é amigo do gerente, aqui o banco ganha todas. O banco manda nisso aqui. Banco é banco. Se ele julga contra... Pode esquecer, né? E o banco não vai dar empréstimo para ele, não sei o quê. Quer dizer, que segurança que o juiz tem. O caso mais interessante que eu tenho disso foi em São Paulo, na região de Taubaté. Uma cidade pequena, o juiz chegou e, por força de norma legal, da lei orgânica da magistratura, ele foi alugar uma casa na cidade. E aí ele viu a casa e falou, então eu vou alugar a casa. Foi a imobiliária, apresentou documento, fiador, tudo o que era. E o proprietário falou assim, é o juiz? Sim, é o juiz. Não alugo. Mas por que o senhor não aluga? É o juiz da cidade, é um homem probo, o senhor... Sei, e se ele não me pagar o aluguel, eu vou reclamar para quem? Isso é fato verídico. Esse juiz teve que pedir autorização no Conselho do Superior da Magistratura para morar em outra cidade, porque não tinha onde morar. Nossa. E a segurança psicológica? O juiz não pode se envolver emocionalmente nos processos que ele julga. O juiz criminal, ele só vê desgraça, estupro, roubo, assassinato, latrocínio. Ele não pode olhar aquilo e ficar com raiva do réu. Ele tem que ter aquela segurança psicológica de ser um pouco aliado. Mas ele não pode deixar de ser humano e deixar de sofrer com a parte. Por isso que a nossa segurança, eu divido em três. A econômica, que ele tem que ter um salário digno e saber viver com esse salário digno, com vencimentos. A segurança física, de não ser ameaçado ou ser molestado por decisões suas, e a segurança psicológica, de ter a inteireza e a serenidade de poder examinar a dor da vítima sem que isso se transforme em vingança do réu. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Sérgio Ricardo de Souza, sou juiz de Direito de Trânsito Especial no Estado do Espírito Santo e também presidente da Associação dos Magistrados. Antes de ingressar na magistratura, fui promotor de justiça e advogado e, por vocação, optei pela magistratura. É uma carreira brilhante, uma carreira que traz muitas alegrias e que também nos confere momentos de muita responsabilidade, e eu aconselho àquele que queira nela ingressar a estudar e a se preparar para abrir mão de momentos de lazer, porque a magistratura exige uma dedicação exclusiva. Agradeço ao desembargador Lineu Peinado pela entrevista. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar para todos, de poder trazer um pouco o que é a vida de um juiz, que pouca gente conhece. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br.
Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.